Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos o @extrapodcast e no Twitter o @extrapodcastbr. Nosso e-mail para contato é o extrapodcast@gmail.com. Nossos comentários sobre o MasterChef Profissionais saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Já nos avaliou com 5 estrelas? Corre que dá tempo. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho minha companheira de bancada, a Isa, e o nosso convidado da semana, o Leonardo Botelho, o Léo que faz a contagem dos confessionários do MasterChef e comentou a estreia do MasterChef Amador com a gente e comentou outros episódios ao longo da temporada. Oi Isa, oi Léo, seja bem-vindo de novo. Olá, boa noite. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Vamos lá comentar mais uma estreia aí. O que é que será que essa temporada vai nos render? Hoje nós comentaremos a estreia da quarta temporada do MasterChef Profissionais, que foi exibido nessa terça-feira, 13 de setembro. O top 12 virou top 11. Não é isso não. O top 12 virou top 9. Eu quero começar com isso, gente. Não tem como de começar o episódio do MasterChef vendo esse surto, que é eliminar 3 pessoas de cara, que a Band já fez isso, já eliminou muita gente de cara, também tinha aquela época das audições. Mas eu sei que muita gente não gostou porque o cast já era pequeno, né? Já é um cast com 12 pessoas só e virou top 9. Vamos lá, Léo, o que você achou de assistir o programa começar e se deparar com 3 eliminações assim de cara? Nossa, eu fui muito pego de surpresa. Eu não tava esperando que iam ter 3 eliminações. Na verdade, quando eles dividiram em 2 times, eu até imaginei que pudessem ter 2 eliminações. Só que quando mandaram os 2 que sobraram, né, ficar lá esperando no vestiário, falei, mano, o que eles estão aprontando? Possivelmente vai vir alguma bomba por aí. E veio, né? Mais uma eliminação. Eu não gostei, particularmente. Eu acho que o cast já era pequeno, né? 12 participantes, então já é um cast reduzido. E aí já elimina 3 de cara. Eu acho que a gente não consegue nem sequer conhecer direito o trabalho do participante, não consegue se apegar direito. Achei desnecessário, assim, sinceramente. Eu acho que não tinha necessidade nenhuma de eliminar 3 no primeiro episódio. Me lembrou muito aquela temporada que tiveram retornantes, né? Que a gente criou uma expectativa, foi no MasterChef A Revanche. Tinha um cast muito bom, com muitos participantes que foram super bons, assim, que a gente achou. Que a gente ficou triste com as eliminações nas temporadas deles. E aí no primeiro episódio, metade dos participantes foi cortado, né? Na dinâmica que eles fizeram de duelos. Nossa, Então, isso também verdade. foi uma coisa que eu acho que eles erraram muito. E acho que não foi muito legal, assim, já de cara eliminar 3. Ainda mais se tratando de um cast com 12 pessoas, né? Então você olha agora já tem 9. Tipo, já tem um top 9, gente. Nem no top 10, sabe? É um top 9. Então não curti muito, não. Eu nunca vou perdoar o MasterChef por ter eliminado Raquel naquela a revanche e Elton ter voltado. Nossa, Léo, você me relembrou esse momento triste. Eu também não gostei. Eu achei que foi muito acelerado. Não precisa disso logo na primeira eliminação, sabe? É, não sei, a impressão que deu é que eles estavam querendo fazer uma coisa tão grandiosa e necessário fazer tudo isso, sabe? 3 eliminações. E aí, semana que vem, como é que vai ser? Vai ser 2, vai ser uma, vai ser 3 de novo? Eu não gosto desse tipo de coisa, sabe? Que a gente fica meio sem saber o que tá acontecendo, porque eu entendo um programa querer ser é, inesperado, né? Trazer uma coisa nova ali, aquele quê de surpresa ali para o público. Mas 3 eliminações com uma prova pesadíssima, como foi aquela de serviço, não acho que. Ah, não ficou legal, não. Não, a banda quiser ser inesperada, faz isso com amadores, né? Foram 17 episódios e foi uma temporada fraca, né? Fazer com profissionais que a gente espera um nível muito alto é meio esquisito. Pois E não dá é. nem pra gente dizer que teve aquela sensação de justiça, né? Porque 3 eliminações rápidas, a gente viu participantes por 15 minutos, o primeiro eliminado quase, né? Tirando os comerciais, né? Que foram meia hora de comerciais em 15 minutos de prova. Porque a banda tá assim, tá assistir ao vivo, quem assiste ao vivo tá tendo que penar. Mas assim, reza a lenda, né? Aí no Twitter estavam falando que vão ser poucos episódios porque tem a temporada Júnior pra vir, né? E tem a temporada o MasterChef mais pra vir também. O que eu acho que é realmente por isso que vão correr, porque a gente só tem mais 3 meses do ano, né? Então não sei o que a banda vai fazer isso. Eu acho que isso é um erro. Acho que se a banda quisesse fazer tantas temporadas que tivesse começado o MasterChef em abril, como fazia comumente, era março, abril, e metia aí 9 meses, que a gente até falava brincando aqui nesse podcast que a gente comentava MasterChef durante 12 meses, que era praticamente isso mesmo,
que era uma temporada atrás da outra. Mas, né, a gente sabe que a Band quer fazer o que quer, não se preocupa em saturar o formato, enquanto tiver dando patrocinador e o dinheiro estiver entrando, eles vão fazendo isso. Mas agora, vamos falar detalhadamente de cada prova. Como o Léo falou no começo, eles foram divididos em 2 grupos. Cada um teria um eliminado. Até aí, ok. E foram provas bem distintas. Ou seja, também aquele participante precisava de sorte, né? Porque a primeira foi fazer língua de boi. O Wilson foi o vencedor e tivemos a Cláudia como eliminada. E aí, Isa, o que você achou? Você é adepta à língua de boi? Nunca na minha vida que eu vou comer esse negócio. Se bem que eu não posso falar nunca, porque eu falava que eu nunca ia comer escargot e veio aí, né? Mas, gente, aquela língua pendurada descendo, ai, não dá. A hora que eu vejo os pratos prontos e as pessoas fizeram e tal, aí assim é outra coisa. Agora, nossa, ver o ingrediente ali daquele jeito, eu sei que pode soar um pouco hipócrita, né? A Paola me ensinou muito bem, mas não dá, gente. Nossa, miúdos é uma coisa que eu não consigo, não desce, não. Porém, acho que é uma prova legal, porque principalmente para profissionais, né? Eles têm que saber trabalhar com esse tipo de ingrediente. Então, eu acho que é muito interessante. As duas provas foram bem interessantes, assim, trazendo esses elementos diferentes, né? Não, e língua aqui é conhecido. Aqui no Nordeste, não sei pra banda do Léo, né, Léo? Se for a banda da Bahia, Salvador, a língua também é popularmente mais usada. Mas aqui a gente sempre esbarra numa língua sendo feita. E eu nunca comi, gente. Assim, eu não sei. A única língua que eu já comi foi a própria minha, quando eu morro de vez em quando eu falo. Então não dá pra saber o sabor do resto das línguas dos animais. Mas achei curioso, como a Isa falou que assim, na hora que a gente vê o preparo, vê feito. E é curioso, né, Isa? Porque, por exemplo, é língua e os profissionais mostraram porque são profissionais, que os pratos estavam belíssimos. Eu tava com saudade de ver prato bonito no MasterChef, gente. E pratos Verdade. fartos, não era coisas poucas, né? Os pratos estavam mas tinham mais uma estética e tudo. É uma coisa que a gente espera no nível profissional, gente. Do Wilson, eu gostei porque ele foi uma coisa, ele trouxe pra história dele, né? Então, eu gostei dessa vitória dele também. E a da Cláudia não teve muito o que ver, porque a prova em si ficou meio confusa. Eu também não sabia tanto quem ia sair e quem ia ficar. A vantagem de ser poucas pessoas é da gente se conectar com elas. Como foi feito no MasterChef 2021, né? Que foi dividido em dois grupos, cada um numa semana. Mas isso aí é como a pessoa ia ser eliminada naquela prova. Aí já complicou, né? A gente saber pouco da Cláudia, dizer, assim, não sei. Tá, eu não Uhum. sei saber dizer assim, eu queria que ela tivesse ficado. Não deu pra ter esse gostinho, né? Mas eu achei uma Uhum. prova interessante porque língua de boi é uma coisa que a gente espera que apareça pra dificultar mesmo e dificultou bastante. E você, Léo, o que achou da prova? Bom, também nunca comi. Eu acho que eu tenho nojo, gente. Tem umas comidas assim no Nordeste que a galera super gosta, mas eu tenho muito nojinho, tipo sarapatel, mocotó. Língua de boi é uma delas, assim. Então, apesar de ser muito comum, eu não tenho coragem. Quando eu lembro que é uma língua de boi, eu fico, "Ah, não consigo." Uma proteína que já teve muitas vezes, né, no MasterChef para amadores, então não é nada muito assim, uau, surpresa, diferente. Mas achei legal, porque na verdade eu fiquei curioso, né, que uma das chefes nunca tinha trabalhado em comida, né, que foi a Marília. Inclusive, a Marília foi a mais VTZera do episódio, hein? Eu achei até que ela ia ser eliminada, porque ela tava falando demais. Eu falei, deve estar colocando muito destaque pra ela, porque ela vai ser eliminada, mas ela acabou ficando, né? É... Mas assim, gostei bastante de ver a forma como eles trabalharam. Também gostei muito do Wilson ter ganho, porque ele trouxe essa coisa da referência africana. Acho que ele fugiu um pouco, né, a mesmice, porque praticamente todos fizeram a mesma coisa, né? Língua com purê, o Jacques até zoou, que era a prova do purê. Comida de É, acho, bebê. então, agora acho que ficou muito na zona de conforto, ainda mais sabendo que ia ter uma eliminação, né? E achei legal. Tudo bem que a referência africana que o Wilson trouxe, eu não vou lembrar o nome do prato, acaba sendo uma espécie de purê, mas é uma coisa diferente, porque não é comum no nosso dia a dia, né, na nossa culinária. É tipo simplesmente um purê. Ele misturou banana com. Nem lembro o que era outra coisa. Mas enfim, achei legal porque ele trouxe algo diferente, assim, e acabou sendo um destaque positivo, né, da prova. Mas gostei também das apresentações, achei que a galera conseguiu fazer as coisas bem legais, assim, com a língua. E tivemos algumas pequenas falhas, né, para participantes profissionais, tipo, alguns não conseguiram acertar o ponto, né? Mas eu acho que dado o tempo que eles tinham, e língua é uma coisa que demora um pouco, acho que leva uns 45 minutos, né? Eles tinham 1 hora de prova. É injustificável eles terem tido essas falhas, assim, nos pratos. Uma coisa que se falou muito foi essa questão de tempo, que já a gente vai chegar na prova de serviço, né, que foi a terceira prova.
Mas é aquilo, gente, como a gente sempre fala aqui nesse podcast, eles dão um pouco tempo que é pro caos acontecer e a prova ficar mais difícil, etc. A gente sabe que a banda gosta de fazer esse povo aí se virar em tempos surreais. Mas depois veio o segundo grupo e já foi pra uma caixa misteriosa, né? Já foi como se fosse um segundo episódio do programa, porque foi bem diferente, porque assim, quando eles abriram a caixa misteriosa, o que é que tinha lá? Carcaça de peixe, né? Tava lá só a espinha, cebrútil, espinha só de peixe, gente. Tava lá, ele lá, tudo assim, a gente não sabia o que fazer. O desespero bateria em mim na hora, gente. Eu choraria. Seria peixes com regados a lágrimas, o meu prato entregado no Masterchef. Né? Mas o Diego foi o vencedor e tivemos a Luciene como eliminada. E aí, Léo, o que você achou dessa prova com peixe, mas nem tanto? Eu, quando vi, eu me espantei. Eu falei, gente, o que é que eles vão fazer? Porque vão servir carcaça pra gente comer espinha de peixe. Porque realmente não tinha o filé, né? Era só a cabeça, o rabo e a espinha, assim. Achei que foi uma prova que eles precisaram ser mais criativos do que a primeira, né? Até porque realmente o principal, que era a proteína ali, o peixe, não tinha em abundância. Então achei que foi uma prova mais criativa para eles. Gostei das coisas que a galera entregou, né? Achei que muitos deles fizeram coisas assim que eu nem imaginei que poderia ser feito com aquela carcaça ali. É, Achei bastante legal trazerem, por exemplo, a referência lá do prato francês, né? Com essas modificações. Achei, inclusive, que o prato do. Eu tô me adaptando ainda com os nomes, tá? Primeira semana, mas é do Diego, né? Que foi que acabou sendo o destaque positivo. Achei que o prato dele tava muito bonito. Eu acho que realmente mereceu. O Diego, inclusive, é um participante que eu acho que tem grande chance de ir longe, assim. Ele parece ser muito determinado e muito bom, assim, no que faz. Inclusive, ele trabalhou no restaurante do jurado, né? Do MasterChef dos Estados Unidos. Então, assim, o cara não é qualquer coisa, não, né? Ele trabalhou lá no restaurante do Gordon. E acho que ele é um cara muito focado, tanto que quando ele desceu lá para ajudar o pessoal na prova de serviço, ele pegou exatamente aquilo que estava mais lento, que foi a sobremesa, e conseguiu dar um adianto bom, assim, acho que salvou bem, assim, a galera, né? Sobre a pessoa que teve o destaque negativo da prova, que foi a Luciane, né? Cara, eu fiquei muito frustrada, porque o prato dela tava com muita expectativa. Ela, essa coisa do cítrico, eu fiquei muito empolgado com o prato dela. E me surpreendeu quando eles falaram que tava doce, né? Eu falei, gente, como assim? Sabe, ela é errada dessa forma, assim. Me lembrou muito aquele episódio da Sandra, que fez um petit gâteau e botou sal na sobremesa, sabe? Fiquei frustrado, porque Inesquecível esse momento. pois é, então, o prato dela me pareceu muito é, bom, assim, uma ideia muito boa e que acabou indo por água abaixo, assim. Eu lembro que ela falou no episódio que a Tangerina, né, praticamente foi que trollou ela, que parece que ela tinha feito o caldo lá e tava realmente bom, tava cítrico, mas possivelmente o líquido da tangerina foi saindo, deixando mais adocicado, até os jurados experimentarem. E foi isso que acabou estragando o prato dela. Mas ainda assim, eu acho que como um participante profissional, né, da área ali, você tinha que ter isso em mente, que isso poderia acontecer, né, e poderia dar muito errado. Então, acho que foi uma falha grotesca, assim, que acabou restando a eliminação dela e justo, né, porque querendo ou não, foi o prato que mais teve problemas nesse sentido. Era um prato salgado, ela fez um prato doce, praticamente. Ela foi a mais criticada em si. Eu já ficava pensando que ela sairia. Ao contrário do primeiro grupo, né? Eu achei o segundo ficou mais óbvio, em partes, para quem seria eliminado, porque tava dependendo muito de outros comentários, mas eu achei interessante isso do. Bem que você lembrou. Eu tinha anotado aqui, mas não tinha falado ainda essa parte da questão do Gordon. Ah, gente, é um ótimo enredo para Masterchef. A pessoa foi do Masterchef, participou do restaurante do Masterchef principal, né? Do pai do Masterchef, praticamente. E voltar em ganhar uma versão brasileira, sabe? Isa, o que você achou? Eu concordo com o Rich, eu ia também ficar desesperada na hora que eu visse uma espinha daquela. Eu até achei engraçado, né, aquele participante lá com a barba e falou que a pessoa que limpou a espinha tá de parabéns, porque tava super limpinha. Aí até vi umas pessoas no Twitter, a Janaína, né, do Seis, comentou que ela iria servir também uma sopa de desespero, porque achei bem puxado, hein, fazer alguma coisa com aquela carcassinha lá. Mas é isso, profissionais, e então eu achei bem legal também como eles conseguiram se virar. As duas provas, né, como eu falei anteriormente, bastante criativas, assim, tinha que sair da caixinha, né, pra ganhar. E também concordo com o Léo que
faz sentido o destaque negativo, né, da eliminação da mocinha, justamente por conta de que estava bastante doce. A parte da prova ali dos jurados, né, deixou bem claro isso pra gente. Eu gostei das duas provas. Não, e isso é interessante porque quando a Isa falou tem que sair da caixinha, literalmente, né? Uma prova com caixa misteriosa. Eles tinham que sair, Isa, de qualquer jeito, daquela caixa. É. Mas é interessante porque são provas bem difíceis e diferentes, né? Então, como eu falei no começo, é uma questão de sorte também da pessoa pegar aquilo, porque talvez uma pessoa que foi destaque positivo na prova com a língua de boi poderia ser eliminado ou ser destaque negativo na prova com a carcaça de peixe. Então também a questão. Masterchef também é sorte, gente. Né? Não foi a mesma prova para todo mundo. Seria interessante se fosse a mesma prova para todo mundo se o pessoal da primeira rodada, quer dizer, o pessoal da segunda rodada não ficasse no mezanino, né? Ficasse escondidinho em outra sala. Aí dava para ter uma comparação, mesmo eles não fazendo a prova juntos, dava para ter uma comparação de como eles são cozinhando a mesma coisa. Mas nos outros episódios tem como isso acontecer, né? Já que são só 9 pessoas agora, semana que vem. E tudo pode acontecer, inclusive eles eliminarem mais pessoas. Antes de passar para a parte que a gente mais gosta de falar, que é o caos, porque tá vindo aí, gente, a prova de serviço com a Helena Rizzo, que foi caótica. Nossa, a Helena tão nervosa como ela ficou nessa prova aí, gente. Ela tava com a cara de desespero, de estresse. Eu fiquei, gente, nunca vi a Helena assim. Na terça, a gente lançou um episódio comentando e debatendo se os reality shows brasileiros em 2022 estão numa má fase. Eu acho que estão. Será que a Laura e o piloto, nosso convidado, também acharam? Vamos lá ouvir, que a gente debateu bastante, citando vários reality shows aqui do Brasil. O segundo episódio da semana foi analisando o cast da Fazenda 14, os participantes lá, gente. Tem ex-BBB, tem ex-Ronaldinha, tem Deloane, tem tudo lá naquela Fazenda. Tem de tudo. Tem gente com ficha criminal. Né? Tem gente com ficha criminal. Olha, se você soltar o nome de alguns aí, vai achar alguns processinhos. Então, é melhor vocês ouvirem esse podcast, assistirem a Fazenda e ver aí com a gente quem vocês acham que ganha ou quem perde. E também fazer aquele publi dos nossos amigos do Blindcast que vão comentar a Fazenda. A gente não comenta a Fazenda toda semana, mas um Blindcast lá com o cast. A Isa é do Blindcast, mas não tá cobrindo a Fazenda, mas vai ter lá, né, Isa? Cobertura da Fazenda, essa semanal de vocês? Vai ter cobertura semanal. A gente está preparando os conteúdos para o YouTube dessa vez, então vai ser um pouco diferente. Mas é isso, né? Tem treta, o Blindcast tá lá vendo. Voltando para a cozinha mais amada do Brasil, a terceira prova foi uma prova de serviço com a Helena Rizzo. Um dos piores desempenhos das duas primeiras provas, que foi o Richel, a Marília, a Thalita e o Thiago, tiveram que preparar 2 menus da chefe. E o Thiago foi eliminado, foi o terceiro eliminado, o primeiro homem eliminado, né, já que as duas primeiras foram mulheres. E ficou aquele mistério, ficou aquela sensação de, gente, o que é que tá acontecendo aqui, né? Porque foi um nível, sei lá, se os profissionais sofreram nessa prova desse jeito, eu teria pena dos amadores com isso, porque querendo ou não, essa foi a primeira essa é a primeira temporada da Helena Rizzo nos profissionais. Porque a amadora já tem 2, a profissionais ela é a primeira, ela não fez nenhum antes. A primeira prova de serviço dela num profissionais é uma expectativa. Eu adorei o comentário do Jacan quando ele perguntou, Helena, quem vai sair? Ela, todos, sabe? Ela tava sem a mínima paciência, ela não tava pra brincadeira, ela tava maravilhosa. Porque assim, gente, eles foram massacrados pelos convidados. Ana Paula parou pediu desculpa, né? E foi muita crítica, aconteceu de tudo. Isa, o que foi isso que a gente viu nessa terceira prova? Meu Deus, era caos que você queria? Toma o caos chegou. Gente, eu não esperava que fosse ser daquele jeito. A hora que eles começaram que eles se reuniram, eles começaram a debater ali uma estratégia, eu achei que fosse funcionar. Mas aí depois, sabe que teve uma hora que a Helena falou no final de tudo, né? De que eles não conseguiram se organizar depois do mise en place ali. Eles estavam falando assim, ó, a gente vai fazer vai organizar tal coisa, daqui um pouquinho a gente volta aqui pra organizar o serviço. E essa parte nunca chegou. Ninguém nunca se organizou pro serviço, sabe? O negócio começou daquele jeito, sem pé nem cabeça. O homem lá demorando 6 anos pra limpar um camarão, gente. Meu Deus, até eu limpo aquele negócio mais rápido. De verdade. Então, não sei, não entendi o que aconteceu. Não sei se era um nervosismo extremo ou se também claro, né? Sim, nervosismo extremo também aliado ao desconhecido, porque é uma cozinha nova, e eles não se conhecem, eles não trabalham juntos, então tudo isso também, com certeza, contribui. Mas, gente, é de se esperar que eles saibam o serviço, não é isso? Não é pra isso que eles estudaram? Não é isso que eles trabalham?
eu vi quando alguns falaram, assim, alguns fãs do programa falaram, que assim, gente, eles botam, como eu falei isso no começo, já vou repetir de novo aqui, porque é bom frisar, gente, porque assim, falam, mas eles botaram com a chefe que eles não conheciam, trabalhando por outra. Gente, todo mundo do Masterchef tá com chefes que nunca trabalharam praticamente, então tá todo mundo no mesmo barco, e como eu falei, questão de tempo é pra deixar todo mundo doido, tudo surtado. O Thiago foi eliminado, ele puxou a responsabilidade pra ele, né, ele puxou pra liderar e tudo, aí ele arcou com a consequência, porque se fosse tudo mil maravilhas, ele poderia ser simplesmente super exaltado. Mas como não foi, acabou sendo ele eliminado, que eu acho, gente, que se essa prova de serviço tivesse sido com todo mundo, dava muito bem pra tirar os 3 de uma vez só. Sabe assim, tirar 3 pessoas em vez de fazer provas diferentes? Talvez o Masterchef poderia ter feito isso. Mas seria muito interessante porque seria caótico. E a gente falou, caótico é bom. Quando a gente falou com a Kelly ficou rindo, né, dizendo que não gosta desse caos, mas a gente que assiste gosta. Porque foi puro entretenimento. Eu achei puro entretenimento essa terceira prova. Já que as 2 primeiras tiveram destaques positivos, teve gente exaltada, teve gente eliminada. Na terceira ficou aquele caos que a gente gosta de ver no Masterchef. E você, Léo, o que achou dessa prova? Que você concordou com a Helena Rizzo? Você estava tão fulo da vida quanto ela estava? Ela queria eliminar todo mundo ali ontem. Não tava full, não, tava me divertindo. Eu, como espectador, gosto desse caos. Eu tava tentando lembrar aqui se de alguma outra prova já foi tão caótica, assim. Óbvio que tiveram várias provas caóticas, mas o que me surpreendeu é que, assim, eles não conseguiram finalizar nenhum processo. Todos os pratos tinham problemas, tinham inconsistências. E nunca vi também o pessoal, né, que vai experimentar a prova, né, os convidados, criticarem tanto, assim. Tipo, teve um prato que só falaram bem somente da sobremesa, ainda assim com ressalvas, porque a sobremesa não foi a sobremesa de fato que deveria. O empratamento estava feio, não fizeram o prato da Helena Rizzo, né? Que é o ovo, esqueci agora o nome, esse ovo mexido, ovo, alguma coisa lá, esqueci o nome da sobremesa. Chama só o ovo. É o ovo só? Pronto, então. Isso. Então, assim, cara, eles estão conseguindo fazer nada completamente. Nenhuma entrada, nenhuma sobremesa. Todos os processos estavam incompletos. O que foi aquela zona da menina fazendo sorvete e a pessoa tirar a sorveteira e botar no chão, sabe? Tipo, que desordem. Foi um caos, um caos, um caos. Então, eu não tô me recordando de nenhuma situação das outras temporadas, tanto de amador quanto de profissional, que chegou perto disso, assim. Sempre tem um caos, mas sempre consegue entregar alguma coisa, e alguma coisa que pelo menos os convidados elogiam. Dessa vez foi uma chuva de críticas, e ainda mais para eles que são profissionais, sabe? Eu não tava esperando por isso mesmo, assim. Sobre a eliminação, né, do Thiago, cara, eu não sei se eu concordo, assim. Eu realmente, pelo que eu vi, obviamente eles não mostraram tudo, né? Eu vejo uma edição, mas pelo que eu vi, quem eu achei que talvez tivesse mais atrapalhado ali foi o Richel, sei lá, não sei como eu pronunciei o nome dele. Eu senti que ele tava, tipo, cara, ele perdeu uma hora limpando, sabe, camarão, limpando o lagostim. Então, assim, eu acho que ele atrasou muita coisa. Então, não sei se eu colocaria o Thiago nessa eliminação aí. Ou até mesmo a própria Marília, que foi a Marília que colocou muito azeite, né, na sopa lá de jabuticaba. Sendo que isso foi uma das coisas que a Helena criticou super, que tiveram que refazer de última hora, foi um caos. Então, assim, nos processos que o Thiago estava envolvido, eu não vi, pelo menos, tanta coisa assim incorreta, tanta coisa incoerente. Eu acho que como todo mundo acabou sendo penalizado por conta do caos, o Thiago teve esse peso maior por ter assumido a responsabilidade, por ter assumido a liderança, sabe? Mas eu não concordo com a eliminação dele. Eu acho que durante a prova ele fez muita coisa correta, muita coisa de acordo com o que deveria ser feito, enquanto outros fizeram uma zona, perderam muito tempo, que acabou onerando, né, na equipe como um todo. Aí é isso. Apesar de eu ter torcido pro Thiago sair na outra, porque eu não queria que uma outra mulher saísse, nessa eu não achei justo ele ter sido eliminado. Mas como você falou, realmente foi isso, tá? Que puxar a responsabilidade pra ele. Talvez se ele não tivesse puxado tudo pra ele, ele teria ficado, porque não teria ficado naquele estigma de líder e que talvez tivesse uma liderança diferente, ele ficaria. Mas o Thiago, acho que do jeito que quando saiu o cast, era uma das pessoas que eu tava apostando que iria longe, né? Então já comecei, esse Masterchef eu resolvi inovar, já comecei errando logo de cara, né? De quem achava que iria longe. Deixei de perder participante no meio do caminho e no final, agora logo de cara, assim, né? No início. Mas olha, toda semana nós fazíamos isso no Amadores, fazemos isso no Profissional também.
traremos os destaques da semana, sendo que dessa vez tem um plot twist bem legal, porque assim, eu e a Isa, cada um vai escolher um, sendo que ninguém conta um pro outro previamente, ou seja, a gente vai descobrir agora quem cada um escolheu. Ou seja, tem chance de uma semana ter dois destaques da semana, sem escolher pessoas diferentes, e tem chance de ser a mesma pessoa se os dois escolherem iguais. O meu já sei aqui, que tá anotado no meu roteiro, mas vou começar com a Isa. Isa, quem você acha que foi o destaque da semana, por qualquer motivo que você acha que deva ser destaque da semana? Eu acho que foi Thalita, porque eu acho que ela trouxe um tom ali pra edição, sabe? O caos, assim, girou muito em torno do que ela estava contando pra gente como espectador, né? Do que estava acontecendo ali na cozinha, ou do que não estava acontecendo na cozinha, né? Então. E eu achei ela carismática, assim. Eu não sei, eu fui com a cara dela, gostei dela. E eu tô esperando aí que ela dê uma reviravolta, como diz o nosso amigo lá, que enfia a vergonha no U. E Rise, Thalitinha, Rise. Então, essa semana teremos dois, gente, porque o meu que escolho foi o Wilson. Porque ele pareceu que, além da Hum. determinação dele, ele teve uma vitória, eu acho que foi a vitória mais legal das duas provas, sabe? Porque ele conseguiu trazer uma coisa relacionada a ele, relacionada à história dele e tal, e trazer isso com prato. Todo um contexto, sabe? Aquela vitória dele na prova. Toda a construção do prato e tudo. Por mais que ele não tenha sido assim, um grande destaque, você lembra dele de cara, mas eu achei interessante. E é o primeiro win da temporada, né? A primeira vitória da temporada veio dele, né? Porque depois o Daniel venceu a segunda. Daniel não, gente. Tô com cismado com o Daniel. Desculpa, coisa não, Diego. foi o Diego, desculpa, Diego. Mas é isso que eu acho, que assim, ele merecia esse destaque. E eu concordo também com a escolha da Isa, que eu também pensei na Thalita, porque na parte de entretenimento ela entregou. Ela serviu uns comentários legais, a gente, sabe, dar umas incrementadas no episódio. Ela foi a segunda que mais apareceu, perdendo só pra Marília. E por um de diferença só. E se eu fosse votar também em destaque, eu ia votar diferente de vocês, eu ia votar no Diego, porque eu achei que, além dele ter ganhado, né, a prova do peixe lá, e que eu achei que ele foi bem bom, eu acho que eu vi mais diferença nele na hora que ele entrou ali pra ajudar na prova de serviço, né, do que o Wilson, assim, eu acho que o Diego foi muito mais proativo. Teve uma cena mesmo que mostrou ele fazendo, sei lá, umas três coisas ao mesmo tempo, sabe? Mexendo uma coisa aqui, fazendo, cortando tal coisa. Então, eu acho que ele também foi um bom destaque, assim, nesse primeiro episódio, assim. Então, eu iria nele. Então vamos fazer esse plot twist, Hum. porque assim, a Band não manda na gente, quem manda sou eu aqui, então vamos botar as três vão três fotinhas pela primeira vez na história É a do nosso patroa! podcast, cobrindo o MasterChef. E como o Léo falou isso de quem tinha se destacado mais, ele fez a contagem dos confessionários, ele já postou no Twitter dele, que vai estar na descrição desse podcast, gente. Participantes, sigam o Léo para vocês saberem com Sim. antecedência do podcast quem tá narrando mais. E assim, gente, a contagem dos confessionários é o quê? Os confessionários são aqueles momentos que os participantes narram determinados pontos da competição. Aquele quando estão na salinha, que realmente eles gravam com os produtores, ficam dizendo, naquela hora eu pensei isso, tipo, aquele prato daquela pessoa tá aquilo. A gente chama aquilo de confessionários, que é adaptando, né, do que acontece nas versões norte-americanas de qualquer reality show. Como tem 12 pessoas só, eu vou citar todo mundo. Quem narrou mais esse episódio? Em primeiro lugar, temos a Marília com 24 confessionários, a Thalita tem 23, seguido por Ananda e Richel, empatados com 20. Depois temos Diego com 18, Tiago, que foi eliminado, com 15, depois mais um eliminado, a Luciane com 12, Marcelos com 11. A Ellen e o Wilson estão empatados com 9. Em penúltimo lugar, o Enzo, que é um dos favoritos do Twitter, com 8. E a Cláudia, a primeira eliminada, com 7. E faz até sentido, porque ela foi eliminada com meia horinha de programa e não tinha como botar confessionários dela no decorrer do programa. Léo, o que você achou aí quando fez essa apurada aí? É uma discrepância grande, pequena? Você que está acostumado a fazer as contagens? Eu até comparei com o primeiro episódio dos Amadores, né? Ficou na média, se não me engano, no primeiro episódio dos Amadores, o que tinha mais confessionário era o Rafael, com acho que 25 aparições. E dessa vez eu achei até que foi bem equilibrado, né? No primeiro episódio dos Amadores, por exemplo, tinha gente que só tinha aparecido uma vez, duas. Então acho que eles conseguiram colocar mais em evidência os participantes, talvez até porque tenham menos participantes, né? Então eles têm mais tempo de tela. Por exemplo, a Cláudia, que ficou, sei lá, acho que meia hora de episódio, ela conseguiu aparecer 7 vezes nessa meia hora, sabe? Então acredito que foi mais equilibrado do que os amadores. Mas, obviamente, já dá pra perceber algumas pessoas que têm mais, vamos dizer assim, esse quê
VTZero, né? Então a Marília, a Thalita, até a Ananda. A Ananda me surpreendeu porque teve Ah, um dos primeiros sim. momentos que ela apareceu, ela falou que ela era tímida, assim, e, cara, ela falava muito durante o episódio. Eu falei, olha só, ela realmente consegue interagir bastante, né? Falar muito nos confessionários, assim. Então, esse top 3 aí eu acho que Uhum. faz muito sentido. Foram as três que realmente me chamaram muita atenção, assim, e realmente apareceram várias vezes, com os comentários bem bons, assim. Até no mezanino, algumas vezes elas falavam, assim, não era nem confessionário, mas no mezanino elas falavam. Eu achava legal os comentários, né, que elas faziam. Eu adorei um comentário da Ananda que ela fez quando tava aquele caos lá e a Helena tava putaça, metendo a bronca em todo mundo lá na praça de saída. E ela falou assim, gente, eu não queria estar aqui, eu não queria estar presente, eu não queria estar nem no mezanino, nesse momento eu queria estar morta. Eu dei tanta risada, porque era o que eu tava sentindo do meu sofá. Tipo, eu estava com vergonha no meu sofá. Eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Foi muito bom. Uma curiosidade desse cast, eu nem conferi direito, mas eu acho que dessa vez eles equilibraram bem, assim, as regiões, né, dos participantes. Tem 4 nordestinos, acho que 4 que são do sul e 4 do sudeste, se eu não me engano. Acho que não tem ninguém do norte nem do centro-oeste, assim. Então, um terço, né, de nordestinos no programa, pra mim já é uma novidade, porque geralmente predomina muito São Paulo, Rio, Rio, São Paulo, São Paulo. Então, eles dessa vez conseguiram equilibrar bastante, assim. Já perdemos, né, uma nordestina, perdemos um do sul e perdemos uma do sudeste. Então, em teoria, ainda continuamos equilibrados com 3 de cada região aí. Premeditado, será? Nunca se sabe. Teoria da conspiração, gente. Fiquem aí teorizando essas partes todas aí das regiões. E assim, gente, são 9 pessoas agora. Semana que vem já é prova em equipe. Masterchef se apaixonou por fazer prova em equipe com número ímpar, né? Quebrando padrões de quem tem toque aí, vendo não tem mais o mesmo. Ou pode ser uma pessoa convidada vindo aí. Nunca se sabe. Mas essa foi a estreia. Eu quero só saber rapidinho, Isa, sua nota pra estreia. Qual nota você dá? Eu vou dar 8, vai. E você, Léo? A gente, eu ia dar 8, mas eu falei, tô sendo bonzinho demais, eu vou dar 7, porque realmente essas 3 eliminações não gostei, não. Tem muito desnecessário. Você tem Eu não razão, hein, sei qual Léo? foi a nota que eu dei no banco de séries, mas eu acho que foi um 7,5. Eu acho que foi legal. 7,5 porque assim, o nível tava legal, as coisas estavam bonitas de ver, né? Tem gente com potencial, entretenimento, caos. Mas 3 eliminações, gente. Não, Masterchef. Pra fazer tudo tão rápido, não é assim não. Vamos com calma. Vamos com calma. Se vai fazer 1.000 versões de programa, façam 1.000 versões direito, né? Deixa a gente assistir tudinho, vai romper o ano assistindo Masterchef. Qual é o problema? Não já fez isso no Natal? Faz isso no Novo. Mas esse foi o episódio. Muito obrigado quem nos ouviu até aqui. Muito obrigado, Léo, por mais uma participação. O Léo deve voltar de novo, porque né, a gente vai e vem nesse podcast. Quem quiser seguir ele, tá tudo na descrição. O do podcast também. O meu e da Isa. A gente tá sempre comentando ou tentando comentar o programa ao vivo também. E quem quiser mandar ideia de tema e sugestão é extrapodcast@gmail.com. A gente se vê semana que vem. E, se tudo der certo, semana que vem são 2 episódios sobre o Masterchef. Um combinado do Masterchef Profissionais e um outro bem interessante. Nos vemos até lá. Tchau! Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.